Dança Ribeirão chegou a ser considerado o segundo maior festival do Brasil e o primeiro de São Paulo, né? Por que não ter um festival? Quando você tem um bom nível numa cidade, logicamente, isso demorou anos. Você precisa mostrar todo esse... Por que o aluno, se é bom, tem que viajar para Joinville, para Minas Gerais, para São Paulo, quando ele pode ter um festival aqui dentro da sua cidade e trazer também profissionais para dentro da sua cidade. Nós tínhamos escolas que iam para fora, para Joinville, para São Paulo, para o Triângulo Mineiro, tudo em competições, e ganhavam grandes prêmios, né, os primeiros lugares. E aqui em Ribeirão, a gente não tendo, e a gente com todo esse potencial cultural, né? E principalmente na área da dança, muito forte. Nós temos escolas muito boas e fortes aqui em Ribeirão. E aí então surgiu a fazer o Festival de Dança Ribeirão Preto, né? No primeiro, foi um pouco mais corrido, nós contamos com a básica experiência das academias. E as nossas academias tinham experiência de Joinville. A nossa régua era alta, porque nós tínhamos as nossas academias altamente classificadas. Então, nós tínhamos que fazer um festival de alta categoria. Esse festival, ele foi, eu acho que para todo mundo que você perguntar, da secretaria, né? Falo aqui como lembranças que eu tenho como secretaria, eu acho que todos vão falar com muito carinho. Você quer que um segmento artístico, que já é difícil no Brasil, ganhar alguma coisa, você tem que se unir. Que a união faz a força. No começo é difícil você começar uma coisa do nada, mas a gente conseguiu fazer um festival bacana, bem bacana. Tinha que ser sempre um espetáculo, não um simples festival de dança, mas um grande espetáculo. E foi o que a gente viu. Eu me orgulho muito das equipes que nós formamos, me orgulho muito dos espetáculos que nós formamos, porque fomos muito elogiados pelos bailarinos, pelos professores que estiveram aqui. Categoria juvenil. Participação conjunto. Coreografia número 4. Grupo Juvenil do Estúdio Carla Petrô. Coreógrafos Vanessa Marcolino, Maíra Catalão. Falou certo. Todo mundo de repente ficou lindo de morrer. Eu hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê, porque eu recebi uma cartinhazinha de você. O festival durava uma semana, porque era dividido por dia, por modalidade, por ritmo de dança. E era com muitas escolas, então a gente também, às vezes, dava uma segurada, porque senão varava a noite dançando, né? E aí não tem público que aguente, né? Todos os festivais de dança são feitos assim. Você tem, por exemplo, dentro do balé clássico, você tem solos, conjuntos, solo feminino,
solo masculino, e você, então, aquela noite, tal noite seria balé clássico, solo feminino e solo masculino. No dia seguinte seria balé de repertório, conjuntos. E aí, naquela noite, colocava isso. No dia seguinte seria dança moderna, solos masculinos, femininos, masculinos, conjunto. Aí na outra noite seria jazz, solos femininos, masculinos, conjuntos. Aí na outra noite seria contemporâneo. No primeiro ano, o Pagano não queria que a gente fizesse tão grande, mas nós fizemos. Era assim, teve 2 dias para clássico, competição de balé clássicos, porque eram divididos por idade, e depois de jazz, e depois de sapateado, e depois contemporâneo. E dança de rua, que eu queria lembrar. E assim, a gente sempre trazia também alguma escola convidada de fora para abrir o espetáculo. Era um auê muito grande, porque no fim a gente estava competindo com as escolas de fora e entre nós também, né? Então era uma competição muito saudável para algumas pessoas, porque tem pessoas que não sabem perder, né? Como sempre, a gente também, eu acho que isso faz parte de educar a criança, saber perder, sair com dignidade, porque se a gente já foi selecionado, e a gente começou depois a selecionar já escolas, mandavam os vídeos e a gente selecionava. Então também já teve esse fator de um primeiro momento ter escolas que nem vinham, porque não tinham condições, não passaram na seletiva. Não é fácil você montar um festival, você tem que ir, é tudo tão fatiado que não é fácil. Dizer como é que foi, porque é bem trabalhoso, bem trabalhoso. E ele nasceu grande, porque já na primeira edição nós recebemos 1.200 bailarinos, né? E isso não é pouca coisa para uma primeira edição, sem computador, fazendo toda a seleção, a anotação, era a caneta. As escolas que participavam pagavam uma contribuição, eles pagavam pela dança, que era uma maneira da gente cobrir alguns gastos, porque, por exemplo, no teatro tem que alugar o linóleo, que é para o piso, para a dança, a iluminação, que tinha que ser geral para todo mundo, mas tinha que ter lâmpada para geral, lâmpada para diagonal, foco, porque as pessoas vêm com o seu mapa de luz diferenciado. Então tem que ter algumas coisas básicas para oferecer para a escola fazer seu espetáculo. Tinha a parte de luz e tinha a parte da sonoplastia, né? Que vinha, a grande maioria já estava acostumado com festivais, então levava, antigamente era em CD, hoje seria pendrive, né? Então, com CD, com a música, só com uma música daquela dança, para não ter perigo de parar e continuar tocando outra música. Então, assim, muito bem organizado, muito bem estruturado nos moldes que a gente ia nas competições e via como que era e como era a exigência, né? Então, dentro do projeto estava tudo, tinha os mínimos detalhes. Então, era só
seguir o projeto. A prefeitura tem um mailing, né, para fazer os convites, para os endereços, para a gente contatar as escolas que queriam participar. Muitas escolas, as escolas boas, porque como era um festival novo, então as escolas não sabiam como é que funcionava, se era uma coisa que tinha algum nível, né? Mas aí eu pessoalmente telefonava para as pessoas, principalmente de São Paulo, que conhecia todo mundo, telefonava e falava, olha, nós estamos iniciando... eu sou uma pessoa bastante conhecida em São Paulo, naquela época. Hoje não, mas naquela época eu era bastante conhecida, por ser bailarina do Balé da Cidade de São Paulo. Então eu telefonava para as pessoas e falava, olha, eu estou morando em Ribeirão Preto, eu e algumas pessoas decidimos fazer um festival de dança e gostaria muito que você participasse desse festival. E assim foi indo. Talvez, se a secretaria tivesse lançado um festival só, a gente não teria tanta gente participando, inclusive muita gente de fora. Porque essas pessoas que vieram de fora, e foram muitas, eu acho que 50% do festival, a gente deve ao relacionamento das escolas, né? Que encontravam em festivais, que, enfim, mantinham aí um relacionamento de trabalho com outros municípios, com outras escolas, né? Então, eu acho que esse número ele foi por conta dessa situação delas, né? E a continuidade foi por conta da credibilidade que essa união trazia, né? E o que foi uma loucura que nós fizemos? Tudo em tempo recorde, trabalhando muito na Secretaria da Cultura à noite, depois dos nossos afazeres, cada uma na sua escola. Trouxemos um grupo de jurados maravilhosos. E junto a esse grupo de jurados, alguns deles deram aulas lá no salão, lá em cima, na sala de dança. Foi muito lindo. A experiência para nós da secretaria foi fundamental. O que as escolas ofereciam para nós, como experiência de festival, foi fundamental. E a boa vontade dos professores de dança, dos expoentes da dança, que vinham de fora, que eram muito perto de nós. E convivíamos como se fôssemos altamente experientes. Eles foram muito generosos conosco. Nós tivemos cuidado de trazer um artista plástico e ele é que fez o troféu. E baseado no troféu, nós acabamos construindo a imagem de todo o festival. A gente está falando de uma época que eu já falei, sem internet, né? Então era correio, era telefone, era viajar para os festivais para divulgar o festival. A gente oferecia o espaço, né, para apresentação, a gente oferecia o alojamento e eu acho que também o cartão de visita de Ribeirão Preto ser uma cidade há muitos anos, com uma produção artística muito grande e de qualidade. Na região, Ribeirão era o centro mesmo, né? Quem mandava as novidades, quem irradiava as novidades e quem absorvia as necessidades de, muitas vezes, ausência de teatro, ausência de espaços da região, né? Então, a gente pode dizer que era realmente um centro cultural regional. Mas a gente começou já a receber, eu acho que pelo menos 4 ou 5 estados. E aí nós atingimos outro objetivo que era também da Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura ainda não tinha uma ligação com a Secretaria de Turismo, como
posteriormente teve, mas a gente já enxergava a arte como um atrativo econômico. E as pessoas que vinham de fora, né, da região, traziam dinheiro para os restaurantes, dinheiro para os shoppings. Então a gente, com o tempo, também alcançou essa outra meta, né, que era uma meta de turismo. No primeiro festival, o maior público eram os próprios bailarinos, né, das academias. A partir daí, a divulgação foi tão grande, a parceria com os meios televisivos, a mídia foi tão grande, que cada vez mais nós tínhamos público alternativo e terminamos com um público totalmente diferente. Bom, o festival ele foi tomando tal proporção que ele já ocupava vários espaços e tinha no teatro, tinham as noites de gala, tinham as noites competitivas no teatro, ocupava o Palace para as oficinas e workshops e a gente tinha o palco livre. Que era um palco onde era todo organizado, fazia uma escala de ocupação, mas tinha uma em frente ali ao Pinguim, tinha um palco livre na rodoviária, tinha um palco livre no aeroporto Leite Lopes, tinha um palco livre nos 3 shoppings. Então, as pessoas, elas vinham para fazer aquele festival, mas elas tinham a prática da circulação, porque elas se apresentavam em muitos espaços. E isso eu acho que foi uma outra estratégia que deu uma força muito grande para o Dança Ribeirão. O Dança Ribeirão chegou a ser considerado o segundo maior festival do Brasil, e o primeiro de São Paulo. Né? Inclusive, o Festival de Dança, o Dança Ribeirão, oportunizou as crianças, jovens e suas famílias de conhecerem o teatro municipal, conhecerem a dança e tiveram abertura para conhecer esse mundo diferente. Esse mundo um pouco distante das pessoas em geral. A cidade teve oportunidade e era um ponto muito importante e um ponto priorizado pela Secretaria da Cultura. Levar a cultura e trazer as pessoas, em geral, a comunidade em geral. Aquelas pessoas que não tinham acesso à dança, principalmente a parte erudita, a dança clássica, a dança contemporânea, sapateado, os outros tipos de dança que eram mais longe das pessoas, foram levados até elas. Por isso nós temos palcos espalhados pela cidade. Eu queria fazer só um parênteses para mostrar uma continuidade, né? Não dá para analisar a foto quando existe um filme. Então, a gente vem logo antes, né, do Kiko. A gente tem um secretário, que é o Sérgio Lago, que é uma pessoa que vem do SESC, especialista em produção. Ele passa, durante 4 anos, toda essa experiência, essa expertise de produção para os funcionários, especialmente e em especial para os funcionários da Secretaria da Cultura, que ganham um fortalecimento no seu conhecimento. Depois vem o Kiko Pagano, que traz como especialidade a administração. Então, ali, a Secretaria passou a lidar com planilha, com planejamento,
Então, as coisas começaram a ficar mais organizadas. Mas neste momento que nós estamos falando do nascimento do Dança Ribeirão, a filosofia da secretaria era o seguinte, que nós poderíamos ser incubadoras de ideias que ganhassem forma ali, porque o governo ele dispõe de instrumentos que a sociedade civil às vezes não tem. Pensávamos isso, a gente desenvolve essa semente, depois que essa semente, que é quase um laboratório, mostra-se boa, a gente passa para a sociedade civil e a sociedade civil dá continuidade. É nessa filosofia que a gente acreditava, e eu ainda acredito, que o poder público, muitas vezes, ele precisa tomar a iniciativa para exatamente dar esse apoio. E no caso do Dança Ribeirão, foi isso que aconteceu. Nós tínhamos ali funcionários habituados já com trabalho de planilha, com planejamento, com cálculos, com a parte técnica necessária de teatro, né? E tínhamos todo um conhecimento artístico por parte das escolas. Foi uma junção muito boa, porque houve um respeito e houve dos dois lados, e os egos, por conta, né, do festival, daquilo dar certo, que era um sonho de todo mundo, os egos se diluíram na eficiência. Sabe, eles se perderam na eficiência e na produção disso. Quem tocava o festival eram os funcionários da Secretaria da Cultura. Por quê? Porque nós tínhamos ali competição, nós tínhamos ali uma série de seleção dos grupos, né, seleção das coreografias, e elas também foram muito éticas de entenderem que elas poderiam dar toda a assessoria técnica, artística, mas que elas não poderiam participar da seleção, dos julgamentos, né? E foi feito isso. Eu acho, em especial, que esse detalhe que deu a credibilidade ao festival, né? A equipe era muito comprometida e muito coesa. Então, nós dividíamos trabalho. Então, a partir da coordenação, dividia-se o trabalho e cada um ia para o seu campo. Depois nós juntávamos reuniões semanais, se preciso diárias, se preciso cada 2 dias, 3. E aí nós dividimos as etapas, cronograma até a execução. Íamos para a rua para buscar patrocínio, íamos para a rua para fazer a divulgação. Então foi uma loucura. Nós ajudávamos a fazer toda a parte da Secretaria da Cultura. Nós íamos tipo 10 horas da noite lá para a Casa da Cultura. Ficávamos trabalhando até meia-noite, meia-noite e meia, fazendo as fichas, bolando tudo, como ia ser o espetáculo. Chegava, acho que era umas 6 horas da tarde, trabalhava até meia-noite, mas porque a gente queria fazer esse festival. Olha, eu me lembro da CI que nós tínhamos uma Gione, nós tínhamos a Garima Augusta, nós tínhamos a Pet Brown, a Semiramis, o Leonel, Maria Ângela Quartim, Luciano Junqueira, o pessoal da Secretaria da Cultura, Administrativo, Prefeitura, Jurídico nos ajudando, fazendo todo o regulamento, o MIS nos ajudando na seleção, a indicação dos professores, os professores de dança, a gráficas nos ajudando a fazer todo o material escrito, faixas, as empresas. Foi realmente um movimento que animou a cidade. Teve uma época de nós termos aí 2.000 bailarinos alojados aqui em Ribeirão. Foi, sabe, encantador nós conseguirmos unir tantos segmentos, público, civil,
militar, a polícia nos ajudou muito, muito, muito. Bombeiros, Secretaria da Saúde, empresas particulares, porque nós tínhamos, né, esse pessoal todo na rua. Então, segurança, saúde, o pessoal da educação, alojando bailarinos. Foi muito bom. Teatro. Nós tivemos expoentes como Carlinhos de Jesus, professora Tomi, Steven Harper, me lembro muito bem do Steven, que era do sapateado, né, que trouxe um violoncelo gigante e não cabia no avião, nós tivemos que buscar de perua Kombi em São Paulo, mas foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quando você trabalha com pessoas que realmente querem que a coisa aconteça, custe o que custar, isso é importante, custe o que custar, é muito gostoso, porque as pessoas não têm, sabe, estão ali, você sabe que as pessoas estão ali para valer. O ambiente foi muito bom. A Semiramis, a mãe da Carla Petroni, era uma pessoa fabulosa. Ela vestia o casaco da prefeitura e do festival, sabe? E é impressionante o que ela sabia de burocracia, e fazia, e desfazia. Ela não tinha preguiça, ela fazia mesmo. A Renata Celidônio também é outra pessoa que trabalhou muito. E a Garima também trabalhou bastante. Ela participou bastante. Eu acho que a união faz a força. Então, a gente queria ter uma associação, né, que no fim nós bolamos, para poder reivindicar a dança em Ribeirão Preto. E essa associação surgiu para a escolha das datas no teatro e para que a gente conseguisse dançar no Pedro II, no Teatro Pedro II, que era proibido às escolas. Então, nós fundamos a Associação das Escolas de Dança, que começou com 23 escolas. E eu fui a presidente dessa associação por 11 anos. E aí surgiu a vontade da gente fazer um projeto maior na cidade. Na época, eu lembro para mim assim, é bem nítido, que porque eu tinha acabado de sair da direção do Teatro Municipal. Então eu tinha um contato muito grande com as escolas, com as donas das escolas, né? E com as coreógrafas, enfim, com o mundo do balé. E aí eu recebi na minha sala, foi uma primeira conversa, né? Eu recebi a Garima, a Rose e a Semiramis, que vieram trazer uma proposta que partia da associação. Na época, a associação eu acho que a presidência ela se alternava entre Luciana Junqueira e Garima Augusta. Eu acho que nesta época a presidência era da Luciana Junqueira e as três estavam na ACI, desenvolvendo um trabalho na ACI. Quem sempre ia pela associação era eu, a Rose e a Carla Petroni, e a mãe dela, que era diretora da escola, né? Então, porque a Luciana e a Renata, elas tinham outras coisas que não davam para ir. Então, eu, a Semiramis e a Rose andávamos muito juntas, até para pedir patrocínio. A gente ia junto. Então, nós três fomos e o Pagano foi muito bacana com a gente. Ele olhou para a Mariângela e falou: "Você confia nelas?" A Mariângela falou: "Confio." Então, nós fomos. Tinha, por outro lado, tinha também a Pat Brown, que era uma coreógrafa e muito próxima do secretário, né? Era uma pessoa muito, muito ativa, que eu acredito tenha dado toda a força, assim, uma força pessoal, inclusive, um testemunho para o Kiko, porque o Kiko confiava muito nela pela amizade, para que ele tivesse muito aberto para receber o projeto que veio da associação.
Então é essa memória que eu tenho de como iniciou. Eu achei que Ribeirão Preto é um lugar que deveria ter um festival de dança. Participei de muitos festivais de dança, como jurada, como professora, como mesmo fazendo apresentações de abertura. E nessa época entrou um amigo da nossa família, entrou para ser o secretário da Cultura, que é o Francisco Pagano, na época do Jablek, que era prefeito. E apresentei para ele um projeto sobre como deveria ser um festival de dança. Que as pessoas que fizeram, na verdade, era Renato Celidônio, a Semíramis, o início eram essas pessoas. E ele gostou do projeto e, para ampliar, então, ele chamou a Associação das Escolas de Danças de Ribeirão Preto. Eu e algumas escolas vimos a necessidade de, junto ao município, pedir para que abrisse uma competição, um festival de Ribeirão para fortalecer a cidade, que já era tão conhecida na dança, em outros estados, em outras cidades, e uma cidade como Ribeirão Preto não ter o seu próprio festival, aglomerando e reunindo todas as escolas e todos os grupos de dança, porque existem muitos grupos de dança independentes. Então aí nós formamos a Associação das Escolas de Dança e pedimos para que fizessem o Festival de Dança Ribeirão. Eu acredito que, além dessas três que vieram apresentar o projeto, que foi passou por mim primeiro, eu achei uma boa ideia. Aí eu passei para o secretário, para o Kiko, e o Kiko aprovou de imediato, recebeu as meninas e recebeu, e já parecia assim, que ele aguardava alguma coisa desse tipo. O Pagano se sentiu na obrigação de contatar a Associação de Dança das escolas. Ele que convidou elas para entrarem no projeto. E um movimento como esse e um festival como esse, na verdade, ele não tem exatamente um dono, né? Porque uma pessoa pensa aqui, a outra completa ali. Então, para ter dado certo, com certeza eu não posso indicar, por exemplo, a ideia foi de fulano ou de fulano, porque na minha lembrança, o movimento e todos se associando e todos colaborando fica muito forte. Então, a dificuldade financeira nos cercou, mas o planejamento era muito grande. A dificuldade de estrutura nos cercou, mas a boa vontade dos diretores de escola, dos diretores de departamento, era muito grande. Nós sentávamos, discutíamos, muitas discussões, mas sempre a contento a decisão. É claro que divergências sempre existem, mas quando você tem um propósito, quando você tem um sentido único de chegar a uma conclusão de que vale a pena, que a cidade merece, que a região merece, isso chega a contento. Eu acho que é uma pena que Dança Ribeirão não progrediu. Eu acho uma pena porque Ribeirão Preto podia ter. Mas é uma coisa que dá muito trabalho, mesmo, dinheiro também, e você tem que puxar algumas linhas, né, para a coisa dar certo, aí morre, né? Mas é uma pena que morreu. É uma pena.
Projetos como esses, eles precisam nascer, quando nascem no poder público, né? Eles precisam ser logo entregues à sociedade civil, porque a sociedade civil tem a competência de mantê-los, e quando nascem na sociedade civil, eles precisam ser apoiados pelos governos, né? Os governos não são produtores, eles são fomentadores, e isso vem de uma construção. Teve uma época que a secretaria precisou aprender a ser produtora, para entender o que as pessoas, o que a sociedade civil queria. Depois ela precisou aprender a administrar, porque daquela forma ela poderia ajudar com as leis de incentivo, ela poderia pensar em legislações específicas para isso, né? E, enfim, ela também teve o seu tempo de amadurecimento, né? É isso.